Romanos, capítulo 8, até o verso 15. A palavra de Deus diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando a seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e essa oportunidade que nos é dada mais uma vez de estarmos juntos na Tua casa para ouvir a Tua voz, Pai. E nós precisamos disso. É necessário para nós, é uma necessidade espiritual recebermos o alimento que sustenta o nosso espírito. E esse alimento é a Tua palavra. Por isso não estamos aqui interessados em palavras humanas, doutrinas e filosofias do homem. O nosso interesse é total na Tua palavra, a que sai da Tua boca, que traz a verdade, que liberta e que abre os nossos olhos e os nossos corações. Eu te peço, fala conosco essa noite, Pai, pela Tua palavra, e que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, usado pelo Senhor com a unção do Espírito Santo, para ministrar de acordo com a Tua vontade somente a verdade. Te peço isso orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse capítulo 8 da carta aos Romanos, já falei várias vezes a você sobre ele, é um capítulo muito rico, de muita beleza, em que Paulo fala muitas coisas importantes e básicas a respeito da nossa fé. E é uma bela afirmação que ele faz logo no início do capítulo 8, logo no primeiro versículo. Alguns teólogos acreditam que o capítulo 8 de Romanos, ele é como que uma mini-bíblia, porque ele tem praticamente todas as informações que a gente precisa saber a respeito da salvação e da nossa posição em Cristo. E logo no início do capítulo, no verso 1, há uma afirmação maravilhosa, porque está dito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como é bom saber disso, né, irmãos? Como é bom ouvir essa palavra vinda de Deus e conhecer essa verdade. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. É uma palavra linda a respeito de nós, que é dita por Deus nesse capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Agora, apesar da beleza da palavra, o inimigo de Deus, ele age sempre para deturpar a palavra. O diabo conhece muito bem a Bíblia, e talvez mais até do que alguns de nós aqui.
ele tem um conhecimento muito profundo da palavra de Deus, mas isso não transformou a sua vida, a sua existência. Mas ele está sempre pronto a deturpar essa palavra. Diz a Bíblia que ele é o pai da mentira. Quando ele mente, ele fala daquilo que ele é próprio, a mentira é dele. Então ele está sempre com seus argumentos mentirosos para tentar de alguma forma deturpar aquilo que Deus disse e de alguma forma nos enganar quando pensamos errado a respeito da palavra de Deus. Então esse texto aqui, apesar de ser verdadeiro e muito bonito, ele pode ser deturpado por Satanás com alguma facilidade. Por quê? Ao dizer aqui que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo, isso pode trazer uma falsa sensação de segurança e um engano a alguns corações, porque alguns podem imaginar que, independente daquilo que façam ou vivam, estão absolutamente seguros. Por quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então seria uma interpretação falível de Satanás a respeito dessa palavra, que poderia enganar muitas pessoas e levar a gente a um procedimento errado no nosso viver diário. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser compreendida, irmãos, porque sempre que nós falamos, e a palavra de Deus fala, da graça de Deus, o diabo tenta, de alguma forma, perverter este sentido. Sabemos todos que ninguém aqui é salvo por merecimento. Nenhum de nós merece ser salvo. Salvação não é conquistada por algum esforço humano. Somos salvos pela graça de Deus. Mas Satanás tenta deturpar isso também. Tenta, de alguma forma, trazer mentira para dentro da verdade. E ele está sempre falando a esse respeito. Queria ler contigo Romanos 5, versículo 20. Um pouquinho atrás, no capítulo 5, no versículo 20, até o capítulo 6, verso 2. Está escrito: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Veja como Paulo precisa explicar. Por quê, irmãos? Porque alguns, motivados por Satanás, enganados pelo diabo, imaginam então que, já que a graça é algo que eu não mereço, não há nada que eu faça para merecê-la, então quanto mais eu pecar, mais Deus será gracioso para comigo. E Paulo diz, de certa forma é verdade, aonde abundou o pecado, a graça foi ainda mais abundante. Ou seja, se duas pessoas têm intensidade de pecados diferentes, mas ambas são perdoadas pela graça de Deus, a que pecou mais, recebeu também mais graça para ser perdoada, não é? Do que a que pecou menos. Mas a conclusão que se pode tirar disso é a que Satanás tenta colocar no coração das pessoas. Então ele diz, que diremos? Vamos então pecar para que seja a graça ainda maior sobre nós? De modo nenhum. Como viver no pecado você que já morreu para ele? Então veja como são sutis as artimanhas de Satanás para distorcer a verdade da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, o que é necessário entender é o que quer dizer esta frase, esta condição. A verdade está condicionada. A verdade de que não há nenhuma condenação está condicionada à pessoa estar em Cristo. Então, Satanás também trabalha nesse engano para iludir a pessoa quanto ao que significa estar em Cristo. Estar em Cristo não é apenas estar dentro de uma igreja, dentro de uma religião, praticando alguns princípios de alguma religião. Isso não significa estar em Cristo. E daí vem os enganos. Então, o salvo
aquele que é verdadeiramente salvo, é aquele que teve a sua natureza regenerada. Ele recebeu de Deus uma nova natureza e ele recebeu de Deus uma oportunidade de viver uma nova vida. E a salvação acontece, irmãos, num instante, como eu sempre repito aqui para a igreja. No momento em que os seus olhos se abrem, você conhece a verdade te liberta, e influenciado pelo Espírito de Deus, você então se rende ao Senhor em arrependimento pelos seus pecados. Então isso é um instante, mas a partir desse momento, inicia-se um processo, ao qual chamamos santificação, que é a minha melhora contínua, o meu crescimento contínuo para a salvação. Eu sou salvo, porque recebi a salvação pela graça, mas agora todo salvo está num processo contínuo de aperfeiçoamento, que nós chamamos de santificação. Então, para este que está em Cristo, não há condenação. Por quê? Porque ele está em processo de santificação. Ele foi salvo verdadeiramente por Jesus e está num processo de crescimento, de aperfeiçoamento diário. Então ele está se aperfeiçoando. Não há condenação. Por quê? Porque ele não vive mais na prática do pecado. O pecado na sua vida é acidental, não é recorrente, não é, irmãos? Então, o que diz a palavra de Deus? A Bíblia, ela se interpreta pela própria Bíblia. 1 de João, capítulo 3, vamos ler? 1 de João, capítulo 3, verso 9, está escrito: todo aquele que é nascido de Deus. O que é nascido de Deus? Aquele que foi regenerado por Deus. Como disse Jesus a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos não entendeu e perguntou: vou voltar ao ventre? Jesus disse: não, da água e do Espírito. É algo espiritual. No seu espírito você nasce novamente. Então você nasce agora de Deus. De fato você é influenciado pelo Espírito de Deus e nasce de Deus. E o que está escrito aqui é que aquele que é nascido de Deus, como consequência, não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é o que, irmãos? A divina semente. Veja como há uma geração nova em nós, espiritual, uma semente que germinou dentro de nós, e esta semente é que nos faz não viver mais a vida de pecado que vivíamos antes, na prática do pecado. Porque, diz o texto aqui, o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. Paulo diz, é incompatível com essa situação que já aconteceu em sua vida, ter sido nascido de Deus por uma semente que germinou dentro dele, é incompatível que ele agora viva pecando. Embora ele peque, mas não vive mais na prática do pecado. Então veja como é o nascido de Deus, veja como é aquele que está em Cristo. É por isso que não há nenhuma condenação para aquele que está nesta situação, porque dentro dele há uma divina semente, que foi plantada e que gerou uma nova geração, nasceu de novo no Espírito para andar com Cristo. Mas, como eu disse, apesar disso, nós pecamos. E por que pecamos? Acidentalmente e não por prática. Porque há outro conceito que precisamos entender. Embora eu tenha recebido de Deus uma nova natureza, como disse Jesus a Nicodemos, no Espírito, mas eu não sou só Espírito. Você é só Espírito? Não. Você também tem carne, não é? E a carne é um problema. Então, irmãos, apesar de no Espírito eu ser uma nova criatura, no Espírito eu ter nascido de novo e ter recebido uma nova natureza, a natureza de Deus, ela habita no meu espírito, na minha carne ainda habita uma outra natureza.
que a Bíblia chama de uma velha natureza, um velho homem, que ainda habita dentro de nós e convivem juntos. E nós só nos livraremos dessa natureza carnal no dia que morrermos. A evidência é que temos essa segunda natureza convivendo. Algumas pessoas acham difícil de entender como pode a natureza de Deus conviver junto com a natureza do pecado. Não é que elas convivam juntas, é que elas se deram em aspectos diferentes do seu ser. Você foi regenerado por Deus no espírito, mas a sua carne não se converteu. A sua carne é a mesma. Por isso que quando você morrer, a sua carne vai voltar ao pó. Você não vai para o céu com essa carne pecaminosa. Você não vai abraçar Jesus com esse corpo de pecado. Quando você for para o céu, você vai receber um novo corpo. Quando você morrer, esse corpo vai virar pó, vai simplesmente se desfazer. Se houvesse alguma coisa de bom nele, ele seria preservado. No espírito, como o teu espírito foi regenerado por Deus, esse espírito vai à presença de Deus. Mas a carne não há nada bom nela. Na nossa carne, a Bíblia diz, não habita bem algum. Então ela vai para o pó e nós vamos simplesmente perdê-la. Então nós, mesmo regenerados por Deus, ainda morremos fisicamente, mas não mais espiritualmente. Não viveremos a segunda morte, como diz a Bíblia, mas vamos experimentar a morte do corpo, porque esse corpo não presta. Entende? Então essa é a questão com a qual muitos não conseguem conviver e nem entender perfeitamente. O conflito entre estas duas naturezas, a natureza divina, que foi implantada no meu espírito com a minha conversão e que me fez estar em Cristo, para a qual não há nenhuma condenação, e a natureza humana, que ainda convive dentro de mim, a natureza carnal, que ainda habita na nossa carne e vai habitar até que ela se desfaça, não é? E esse conflito, irmãos, ele é mostrado pela própria Bíblia. A maior evidência dele também está na carta aos Romanos. A carta aos Romanos é uma coisa maravilhosa, não é, irmãos? No capítulo 7 da carta aos Romanos, Paulo fala claramente a respeito desse conflito, das duas naturezas que habitam em nós. Romanos capítulo 7, versículo 18, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, aonde? Na minha carne, ele está falando da carne, não do espírito, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque na carne não tem bem, a carne não é boa, a carne é má. O querer o bem está dentro de mim, eu quero, o espírito deseja, anseia pelo bem, mas o efetuá-lo muitas vezes é bloqueado pela carne. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quem é o homem interior? O espírito, que foi regenerado por Deus, no qual você é nova criatura, no qual você tem a natureza de Deus. Você tem prazer no homem interior, nas coisas de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado, que está onde? Nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo deixa bem claro que essa morte, essa prisão, está no corpo no qual vivemos. A morte, nesse sentido, é até libertadora, irmãos. Porque você vai deixar esta prisão, que é o corpo. Mas no espírito há uma liberdade, no espírito há uma transformação. E essas duas naturezas combatem entre si. Por isso, Paulo mesmo nos ensinou que a carne milita contra o espírito, queridos. É a luta diária do cristão. Mas o cristão verdadeiro foi regenerado. Essa regeneração nenhum homem pode fazer, nenhum homem pode obter. Essa é a obra de Deus na salvação.
que ninguém pode comprar, ninguém pode pagar, ninguém pode produzir, senão Deus. Por isso, aquele que está em Cristo, não há nenhuma condenação contra ele. Embora vá até o final da sua vida lutar contra o pecado, que ainda habita por natureza humana na sua carne, que guerreia contra ele diariamente. Então, tudo isso é ensinado pelo apóstolo Paulo nesses versículos que nós lemos. O desejo pecaminoso, a inclinação para o erro, tudo isso habita dentro de nós, mas ao mesmo tempo habita um espírito regenerado, que tem prazer na lei de Deus, que tem prazer nas coisas sagradas e santas, mas precisa lutar contra uma carne que não tem nenhum prazer nisso, que não tem nenhuma afinidade com as coisas de Deus. Assim, nós precisamos entender e andar entendendo e lutando com a verdade dessas afirmações bíblicas que nós vimos aqui. Eu não posso, de maneira nenhuma, ser orientado por mim mesmo. Eu não posso seguir a inclinação da minha carne. Eu não posso seguir os anseios da minha carne. Apenas os do Espírito. São esses que precisam governar a minha vida. Então, toda vez que eu me oriento pelo eu acabo pecando. Todas as vezes que eu obedeço ao eu acabo em pecado. Por isso, irmãos, nós muitas vezes temos problema com o tal do ego. Não é? Aquela música antiga que fala daquele cristão chamado Danal, você conhece? É? Aquele que não largava o cabo, né? O pastor brincou esse dia. Solta o cabo, Danal. Tem um estrofe nessa música que diz: quando a mão de poder o seu ego tirar, sobre as ondas você vai poder andar. O ego precisa sair, porque o ego é centrado no eu, e tudo que é centrado no eu nos leva ao egoísmo, nos leva a pensar só em nós mesmos e satisfazer os desejos da nossa carne. Então, certamente isso vai dar em pecado, irmãos. Exemplos bíblicos: Adão respeitou o eu, foi guiado pelo eu. Caim foi guiado pelo eu, que fez com que ele sentisse inveja, ciúme, e tudo aquilo acabou numa tragédia como nós conhecemos, não é? Então isso é importante a gente entender. Mas o que diz a Bíblia sobre esse conflito é que ele é real, como Paulo disse aqui. E aí, outra vez, a mão de Satanás tenta atuar com o entendimento errado da palavra de Deus. Eu já vi pessoas dizendo o seguinte: quando Paulo fala aqui em Romanos 7, que ele viveu esse conflito, né? Algumas pessoas dizem: não, se até Paulo, que era Paulo, santo a beça, viveu esse conflito, imagina eu, né? Reles mortal. Irmãos, Paulo está exemplificando. Não quer dizer que Paulo vivia pecando, porque quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas quer dizer que Paulo vivia lutando contra a sua carne. Por isso ele mesmo diz: esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esmurrar o próprio corpo não é que ele ficava se batendo igual um louco. É que ele ficava dizendo não, 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 para aquilo que a sua carne queria fazer. Entende? Então ele está descrevendo esse conceito. E não use isso como desculpa para dizer: eu também, a carne é fraca, errar é humana, aquelas coisas que a gente ouve por aí, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos salvos em Cristo. Vivemos em Cristo, não vivemos na prática do pecado, porque há em nós uma divina semente que foi implantada por Deus. Então, baseado nisso que Deus já nos deu, nós temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Dominar a carne, irmãos. E aí não adianta ficar jogando essa para cima de Deus, porque essa Deus jogou para cima de você.
O que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele colocou em você uma nova semente. Como João diz lá, essa divina semente é a razão de eu não viver na prática do pecado. Porque há em mim uma semente que foi gerada. Há em mim um trabalho que Deus realizou ao me regenerar no Espírito. Então todas as condições eu tenho para agora eu dominar a minha carne. Não é dizer Deus me domina. Não é Deus me segura. Me segura Jesus, né, como o pessoal diz na escola de samba. Oh, passa a escola de samba, o crente fica, me segura Jesus, não vou. Não é assim que vê? Volta, né? Volta aquela coisa do passado, a pessoa... Não adianta, irmão. Quem tem que segurar é você, não é Jesus, não. Quem tem que dominar é você. Você lembra do que Deus falou para Caim? Quando ele já estava no seu coração com a intenção de matar Abel, e Deus já sabia. Deus disse, Caim, o seu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo. Deus não disse, ora para mim que eu te ajudo a dominar. Deus disse isso para Caim. Então não adianta orar para Deus te ajudar. Deus me ajuda a dominar a minha tara. Me ajuda a dominar meu vício. Me ajuda. É você que tem que dominar. Cabe a você. O que cabia a Deus ele já fez e fez muito bem. E foi completo. A salvação não é pela metade. A obra é completa que fez Jesus. Mas agora o meu trabalho, eu não vou fazer o trabalho de Jesus, eu não vou comprar o trabalho de Jesus, mas o meu trabalho é lutar contra essa minha carne até o fim da minha vida. Porque não pensa você que tem idade para isso, não. Tem velhinho que ainda é tarado, sabia disso? Tem ou não tem? Já conheceu o velhinho tarado? Tem. Já está com 90 anos, mas ainda está beliscando as enfermeiras, tá ou não está? Então, não adianta, é até o fim da vida, você vai lutar contra a sua carne. Você vai lutar contra a sua carne, não tem jeito. Isso vai ser até o fim. Mas eu não posso fugir dessa luta. E dizer, não, Deus não me ajudou. Não, Jesus ensinou a orar, não nos deixe cair em tentação. Está vendo? Se eu cair é porque Deus deixou. Não é isso? É o que o diabo faz com a palavra. Deturpando a palavra. Deturpando os princípios. Veja que se você quiser desculpa, tem muita desculpa. O diabo ajuda a inventar um monte. O diabo inventou que a carne é fraca. Então cair é quase que uma consequência indominável. O diabo inventou que errar é humano. Então errar é quase sempre perdoável. Porque é como se fosse normal. Era normal antes de você ser salvo. Depois que você foi salvo e Deus colocou uma divina semente em você, deixou de ser normal. É acidental ao extremo. Não pode fazer parte da rotina de vida. Não pode dominar. Não pode estar presente assim em nós. Então, amados, essa realidade bíblica que eu estou te apresentando para que você entenda a beleza do que é Deus dizer para a gente, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque você em Cristo, quando acidentalmente pecar, você sempre terá um advogado junto ao Pai chamado Jesus Cristo. Filhinhos, não pequeis, não foi o que disse João, mas se todavia pecardes, tendes advogado. Então, é isso que Deus quer nos dizer, mas quer também nos dizer com todas as letras que a luta, neste caso, é nossa. E cabe a nós dominar, não a outros. Não dá para culpar os outros, mas nós sempre fazemos isso. Quando a pessoa cai, ela sempre diz, mas foi a circunstância, foi a outra pessoa que me levou, foram as más companhias, foi a mulher que era bonita demais. Não é assim que as pessoas falam, irmãos? É sempre a culpa do outro. Mas a Bíblia diz, é você que tem que dominar. E a Bíblia diz, irmãos, que há muitas coisas que nós temos que dominar. Abra comigo Colossenses capítulo 3, só para você ter uma ideia. Colossenses capítulo 3, versículo 5 ao 10. E essas coisas não adianta orar, é você que tem que dominar. Lembra disso. Colossenses 3, 5. Fazei, pois, o quê? Morrer. Morrer o quê? A vossa natureza
terrena. Tudo que eu falei até agora. Essa natureza terrena está aí bem viva em você, mas é você que tem que matar ela. Faça ela morrer, diz o apóstolo Paulo. E o que tem nela? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja, Paulo está falando a crentes, a igreja em Colossenses. Ele está falando à igreja em Colosso, a crentes, a cristãos. Está dizendo, faça morrer essa natureza humana. Porque dentro dessa natureza habita isso tudo, olha. Prostituição, impureza, paixão, tal, desejo, avareza, tudo isso. E ele diz, por estas coisas é que as pessoas são condenadas. Paulo está dizendo, todos que são condenados por essas coisas. Então você que é cristão, você tem que fazer essas coisas morrerem em você. É natural que você não viva atrelado a essas coisas. Porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os que são condenados são por causa destas coisas. Eu tenho que pensar nisso. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Ele lembra para a gente o seguinte, você já andou nisso tudo, agora você não pode andar mais. Você tem que matar isso, você tem que dominar isso. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Aí acrescenta mais coisas, olha. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Veja o que Paulo diz. Todas essas coisas nós temos que dominá-las. Nós temos que matar tudo isto na nossa carne, porque no Espírito Deus já fez essa obra maravilhosa. Agora eu preciso, como ele diz no verso 10, me revestir do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A imagem de Deus se reflete novamente em nós depois da nossa conversão. Quando somos regenerados no Espírito e recebemos a divina semente, que nos dá poder para lutar e morrer, fazer morrer todas essas coisas. Mas isso tem que ser levado a sério, porque se não for levado a sério, eu começo a achar que isso é parte da vida, que isso é natural, que todo mundo faz, que errar é humano, que de vez em quando ninguém é de ferro, né? São as desculpas que nós vamos dando. Veja, irmão, se você pecar, não dê desculpa, apenas você tem um advogado, ele vai limpar a tua barra, ele vai te representar, mas você tem que, depois disso, decidir matar esses erros que você cometeu. Você precisa decidir lutar contra eles, não se conformar com eles. E Paulo colocou uma lista enorme de coisas aqui. Olha, ira. Eu sou um cara irado, eu sou um cara assim mesmo, é meu gênio. Que negócio de gênio é esse? Está maluco, meu irmão? Que gênio? Não é. É ira. Ira é para você lutar contra ela, é para você dominar ela. É para você dominar, a tua ira será contra ti, cabe a você dominar. Não é? Veja só, indignação, maldade, fofoca. Você gosta de fofoca? Tem que dominar isso. Isso é pecado, maledicência, linguagem obscena, mentira, um ao outro mentindo. Não é normal. Mas todo mundo, é uma mentirinha, pastor. Pô, que isso, é radical, pastor. Não é? Não, irmão, então rasga a Bíblia, irmão. Faz isso. Tira essas partes, né, que fala essas coisas, bota só as partes boas, né? Bota assim, só Romanos 8:1, nenhuma condenação. Né? O resto você joga fora. Não é assim que a gente quer? Né? Algumas pessoas acham que querem tirar essas partes da Bíblia, mas está aqui. E isso é contra nós. E cabe a nós dominar isso. O que Deus disse a Caim, Ele continua dizendo para nós, porque Ele conhece o nosso coração e as inclinações da nossa carne. Agora, uma coisa boa eu quero dizer para você.
em oposição a tudo isso de ruim que a gente vai ter que lutar, há também algumas coisas muito boas que estão a nosso favor para essa luta. Veja comigo Efésios capítulo 2. Tudo que Deus fez em nós e nos deu se opõe a isso, então nos ajuda. Mas eu não devo pedir a Deus a ajuda, sou eu que tenho que lutar. Mas Deus já me deu armas fortíssimas para eu lutar. Efésios 2, 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja, Deus te deu vida. Você estava morto, Ele te trouxe para a vida de novo. Como é que deveria ser a nossa vida? Imagina assim, você está morrendo afogado. Já passou por essa? É ruim, né? Está lá morrendo, já bebeu 1 litro d'água. Já está vendo o filme todo da vida passar, né? Já passou? Já chegou nessa hora? Passou assim, o filme passa rapidinho, né? Pior que você não aguenta nem ver esse filme, esse que é o pior, né? O filme é tão ruim da tua vida que você dá nota 0 para ele. Mas passa todo lá na tua mente e tal. Aí alguém vai lá e te salva. Você já está morto, já está desmaiado. Lá vem alguém, faz massagem cardíaca, você cospe aquele litro d'água. Viveu. E aí? Como é que vai ser a sua vida agora? Você vai estar grato, você vai abraçar o bombeiro, vai beijar ele, não vai? Não é assim que funciona? Então, é assim, muito pior do que isso Deus fez. Muito melhor, né? Deus fez em nós. Você estava mortinho nos seus pecados e Deus te deu vida. E a Bíblia diz que Ele te deu vida em abundância. Vida que sobra de você, né? Abundante. Isso não é um instrumento bom para a gente lutar contra essas coisas? Eu estava morto, agora estou vivo. Caramba, eu tenho que reconhecer isso, né? E essa minha vida precisa ser renovada. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, 16. 2 Coríntios 4, 16. Olha o que Paulo fala. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem interior é aquele que quer o pecado, é aquele que se corrompe, é aquele que gosta de coisa errada, né? Ainda que ele se corrompa, o interior, que é o espírito, aonde Deus operou, precisa se renovar dia a dia. Por isso essa luta de carne contra o espírito não vai acabar nunca. Mas eu preciso dia a dia renovar o meu espírito. E como é que renova o espírito? Você abre o armário e pega outro, é isso? Não dá, né? Você não vai renovar o espírito trocando de espírito. Nem botando ele para malhar, fazer academia. Você vai renovar o espírito com as coisas espirituais. É ouvindo a palavra de Deus, é convivendo na igreja com os irmãos, é vivendo a fé cristã. É assim que o nosso espírito se renova dia a dia. E é isso que Deus nos deixou como arma para o pecado. Diz o ditado, no mundo cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então, quando você fica muito longe da igreja, longe de ouvir a palavra, longe dos irmãos, só pensa besteira. Tua cabeça nasceu para pensar besteira, irmão. Teu corpo nasceu para fazer bobagem. Então, quanto mais longe, mais afastado você está, mais você acha que não tem ninguém olhando. E quanto mais você acha que não tem ninguém olhando, mais besteira você faz. Não é assim que funciona? Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que, embora até o seu homem interior se corrompa, o exterior se corrompa, o seu interior se renove dia a dia. Embora você envelheça, fique enrugado, embora teu corpo adoeça, mas o teu interior precisa se renovar diariamente. Isso é a arma que Deus nos deu para que a gente lute contra essa realidade da natureza carnal. E por fim, irmãos, como a gente vai vencer esse conflito? Volta lá em Romanos, o texto que a gente leu no início. Romanos capítulo 2. Capítulo 8, de novo, né? No versículo 2 agora do capítulo 8, depois que Deus fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, ele diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha o que Deus está dizendo para nós. As armas que Ele nos deu. Ele te deu
a lei do Espírito e da vida. Você está debaixo desta lei agora, do Espírito e da vida. Que Deus te colocou você nessa situação. Te deu vida, te tirou da morte, revestiu você com o Espírito Santo, que te ajuda no teu espírito a viver e lutar contra a tua carne. Então, são armas espirituais que Deus já nos deu. Veja mais, ainda no capítulo 8, versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. É um pêndulo. Para onde você se inclina? Versículo 6. Porque o pendor, a inclinação da carne dá para a morte, mas a do Espírito dá para onde? Para a vida e paz. Então o Espírito Santo, mostrado nesses versículos aqui com letra maiúscula, ele habita em você. E então ele quer pesar nessa balança, para que a sua balança venha a pender para o lado do Espírito e não para o lado da carne. Carne milita contra o Espírito, mas o seu Espírito tem a companhia do Espírito Santo para lutar junto com você contra este pendor da carne. Mas se você se inclinar para a carne, você cada vez mais vai cogitar das coisas da carne. Mas se você se inclinar para o Espírito, cada vez mais você vai viver as coisas do Espírito. E fortalecido no Espírito, você vai vencer essa luta. Então, pelo Espírito Santo que habita em nós, há um resultado nessa luta. Versículo 13 do texto que lemos, diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para onde? Para a morte. Mas se pelo Espírito, com letra maiúscula, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pelo efeito do Espírito Santo é que nós conseguimos mortificar os feitos do corpo. O teu corpo sempre vai querer pecado. Mas se você for cheio do Espírito, o peso na balança desequilibra para o lado do Espírito. E aí você mortifica os feitos da carne. Quanto mais espiritual no bom sentido, tá? Porque às vezes a pessoa se acha espiritual, isso é um problema. Mas se o espiritual é aquele que é cheio do Espírito, quanto mais cheio do Espírito, mais vazia vai estar a sua carne. E aí você vai vencer essa batalha. As armas o Senhor nos deu. Então, a solução está proposta aqui: mortificar, matar e fazer morrer. São os termos usados por Paulo aqui. Mortificar, matar e fazer morrer. A carne precisa morrer. Alguém vai dizer: vou me suicidar. Não, não é isso. Por favor, entenda a palavra de Deus, né? Porque o diabo também faz isso, irmão. O diabo é sujo, ele deturpa a pregação. A carne precisa morrer sob a ação do Espírito Santo no seu espírito. Ela precisa ser confinada, ela precisa ser dominada, ela precisa ser aprisionada. Ela precisa sofrer esta sanção do Espírito Santo. Então, amados, é uma atitude nossa e não de Deus. Tudo que Deus podia fazer, Ele fez, nos ajudou. Como? Primeiro, tirando da morte para a vida, e segundo, te dando o Espírito Santo. Você quer mais o quê? O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus conosco, Emanuel. Então, Deus está comigo. Eu tenho tudo para vencer a carne. Agora, quando a carne vence, o que aconteceu? Deus saiu naquela hora? Deus deu uma folguinha, o Espírito Santo foi para outro quarto, aí você... Oh. Não, ele estava lá. Mas você não deu atenção a ele. Você não deu ouvidos a ele, né? Você não deixou ele dominar a situação. Quem dominou? Sua carne. Sua vontade de pecar foi que dominou a situação. Mas o Espírito Santo está sempre em você. Entende? Você é templo do Espírito Santo. Ele não se ausenta de você quando você peca. Ele está lá. É que você não ouviu ele. Mas você, então, se deixou levar pelo pecado. A atitude é nossa
e não de Deus. Jesus ensinou num texto que eu já li aqui uma vez, em Marcos capítulo 9, que se há alguma coisa que me faz pecar, eu tenho que cortar. Lembra quando Jesus falou isso? É o teu olho que te faz pecar, arranca, joga ele fora. Melhor entrar no reino sem olho do que com olho e ir para o inferno. Ah, é a pé, é a mão, arranca, corta. O que Jesus está ensinando com isso? Que sou eu que tenho que fazer. Não é dizer, Deus, fecha meus olhos. Não, Deus não vai fechar teus olhos. Quem tem que fechar os olhos é você. Deus não vai fechar a tua boca. Fecha, Senhor, minha boca para eu não fazer fofoca. Não, é você que tem que fechar a boca, não é Deus. Fecha a minha boca para eu não dizer bobagem. Não, é você que tem que fazer. Se é você, o pé é seu, se a mão é seu, se é olho, quem corta é você, não é Deus que corta, não. Então, está bem explicado isso aqui na palavra de Deus. Então, amados, você ou se inclina para um lado ou para o outro. A inclinação para a carne vai gerar morte, mas a inclinação para o espírito vai gerar vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, mas sou eu que escolho para onde eu vou me inclinar. Sou eu que decido o que eu vou cortar, de que forma eu preciso resistir, de que maneira eu preciso dominar, como Deus disse a Caim. E a gente precisa entender essa responsabilidade. Nós fazemos morrer a carne e aí então vive o Espírito. Ou vice-versa. Ou eu deixo a carne dominar e o Espírito fica sem conseguir atuar o suficiente para me incomodar e me transformar. Então, amados, o campo de batalha dessa guerra é a nossa vida, é o nosso corpo, como diz a Bíblia. Quero ler contigo 1 Coríntios 6,17, um versículo que eu citei, mas não li, agora vamos lê-lo, para você entender. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 até o versículo 20. Está escrito: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o quê? Santuário de quem? Do Espírito Santo, que está em vós. Veja o que ele está dizendo, está em você. O Espírito Santo não vai estar, ele já está em você. E por isso o teu corpo é santuário dele. Mas você tem que fugir da impureza. Não é? Você não sabe disso? Que ele está em você, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Você não é seu, você é de Deus. Porque fostes comprados. Comprados pelo quê? Por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você e eu fomos comprados. Então não somos de nós mesmos. Não podemos permitir que a nossa carne decida a nossa vida. Que o nosso corpo se torne autônomo. E que ele decida pecar e fazer o que ele quer. Somos nós que temos que dominá-lo com o Espírito que em nós habita e que é um Espírito conosco, segundo diz o verso 17. Ou seja, aquele que então que está em Cristo se torna um Espírito com ele. É aonde Deus operou a nossa conversão, no Espírito. É algo espiritual. Mas o verso 20 nos lembra, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, o corpo que é um objeto do pecado, que é carnal, onde habita o pecado, também pode servir para glorificar a Deus. Depende do uso que eu faço dele. Depende do domínio que eu exerço sobre ele. Se eu domino a minha carne também pode glorificar a Deus, embora ela não sirva para nada. Ela vai no final virar pó, mas ela ainda pode glorificar a Deus. Você pode glorificar a Deus mesmo com a sua carne, que não presta para nada. Que não há bem nenhum nela, como disse Paulo aqui. Mas você pode, se você dominá-la. Dominada, ela fica domesticada, vamos dizer assim. Entende? Então é disso que a palavra do Senhor está nos falando. E o que mais? Eu quero terminar lendo contigo Gálatas 5. Gálatas, capítulo número 5. Versículo 24. Onde Paulo diz: e os que são de Cristo Jesus, o que eles fazem? Crucificam a carne
com as suas paixões e concupiscências. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Paulo diz, os que são de Cristo, uma evidência de que realmente eles são, é que eles dia a dia trabalham para crucificar a carne com as suas paixões e desejos. Eles trabalham, se empenham para isso. É uma característica deles. Por quê? Porque eles têm o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, amém? Mas ele agora precisa manifestar o fruto na sua vida. É interessante que o verso 24 está logo depois dos versículos onde Paulo fala do fruto do Espírito. Ele conclui o assunto fruto do Espírito, dizendo qual o efeito do Espírito sobre mim. Além de produzir esse fruto bom, ele faz também com que eu, porque sou de Cristo, crucifique a carne com as paixões e as concupiscências. Eu termino lendo versículo 22 e 23. Diz assim, mas o fruto do Espírito é, qual o fruto do Espírito em você, irmão? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse é o fruto que o Espírito Santo quer gerar em nós. Ele está o tempo inteiro trabalhando para gerar isto. Mas, ao mesmo tempo, eu, com a ajuda dele, tenho que fazer morrer todas aquelas coisas que Paulo falou lá em Colossenses 3. A fofoca, a ira, todas aquelas coisas, a prostituição, a lascívia, tudo isso tem que morrer. Tudo isso tem que morrer em mim com a ajuda do Espírito. E ele, ao mesmo tempo, quer gerar em mim coisas completamente opostas, como estão descritas aqui. Essa paz, essa alegria, essa paciência, essa bondade, essa fidelidade, essa mansidão, esse domínio próprio. É o fruto que o Espírito Santo quer gerar na nossa vida. Ele em nós já é consequência da geração de Deus em nós. A divina semente que já habita dentro de nós. Mas agora, cheio dela, eu tenho que entender. Não há mais condenação sobre a minha vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Mas eu preciso viver sendo dominado pelo Espírito Santo de Deus. Caminhando dia a dia para uma melhora contínua da minha vida. Deixando que eu seja cada vez mais dominado pelo Espírito e menos governado pela carne. Esse é o diário, o viver diário de um cristão. Ser cada vez mais dominado pelo Espírito e cada vez menos dominado pela carne. E para isso Deus me dá essa certeza. Nenhuma condenação há. Ainda que haja algum percalço nesse caminho, eu tenho um advogado que é Jesus Cristo. Mas eu tenho a certeza de que o plano de Deus para mim é que eu não viva na prática do pecado. Porque Ele colocou uma semente dentro de mim, uma divina semente, que me ajuda, o Espírito Santo que está em mim, que me ajuda a lutar, a dominar e a controlar a carne. Que a gente possa viver nessa certeza, nessa alegria que é a salvação, mas sabendo que a luta é árdua e é diária. Jamais vai terminar essa luta, irmãos, até o fim, como eu disse. Até a gente ficar velhinho, a gente vai estar lutando ainda. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, que querem me fazer calar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, que encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás,
Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e dele já nem se lembra mais. Eu canto pra glórias de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Vamos fazer uma oração, irmãos. Você ouviu a palavra de Deus, você ouviu sobre tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, e tudo que também Deus espera que a gente venha a fazer a partir de agora. A partir do conhecimento da palavra de Deus, a nossa atitude precisa mudar e dia a dia se transformar. Vamos pedir ao Senhor que Ele fale mais ao nosso coração, para que possamos fazer aquilo que nos cumpre fazer. Não adianta pedir a Deus para Ele fazer por nós, porque Ele disse: cabe a você dominar. Pai, fala ao nosso coração, traz a verdade, Senhor, traz a verdade para que a verdade liberte, para que, como lemos na Tua palavra em Romanos 8, não venhamos nós outra vez a nos submeter a jugo de escravidão, porque fomos libertos pelo Senhor, e não fomos libertos para voltar ao cativeiro, para sermos novamente aprisionados por um vício, por uma mania. Pai, não foi para isso que o Senhor nos salvou. Cabe a nós dominar, cabe a nós agora atuar, cheios do Teu Espírito, para vencer, para dominar, para fazer morrer a nossa carne e a velha natureza. Eu te peço, Senhor, fala o coração de cada um de nós essa noite, para que a verdade da Tua palavra nos convença e venha a ser a motivação necessária para que com toda a nossa força possamos lutar contra a nossa carne e as suas concupiscências. Te pedimos, Senhor, fala conosco, abre os nossos ouvidos e corações, para que a Tua palavra opere em nós e o poder do Espírito Santo que está em nós nos ajude a vencer, nos ajude a dominar através da influência do Espírito Santo em nós. Essa divina semente que em nós foi implantada. Fala ao Teu povo, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Graças a Deus. Louve ao Senhor mais uma vez. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, então Ele já não se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há. Obrigado, Jesus. Está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz.
É certo que provas virão, investidas por vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação, diga para o Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas por vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua obra em nós, Pai. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amém, meu amado.